tirando a minha máscara aqui. Pessoal, é o seguinte, para cumprir aqui os protocolos e mantendo o distanciamento. A gente vai começar hoje um quadro que é o Júnior Responde. Eu recebi várias perguntas no meu Facebook, no Instagram, na fanpage, uma série de questões, e eu gostaria de responder para você que nos acompanha no dia a dia nas redes sociais. E para me ajudar a responder essas perguntas, eu convidei aqui o meu amigo jornalista Gil Latoreira. E eu gostaria, Gil, que você me ajudasse nessa interação com os nossos amigos do Facebook e do Instagram. Claro, vai ser um prazer. Primeiramente, muito obrigado aí pelo prestígio de estar mais uma vez com você nessa questão que é extremamente importante e te ajudando aí no quadro Júnior Responde, em que os nossos queridos participantes aqui mandaram uma série de perguntas. Claro que foram muitas perguntas, então a gente selecionou algumas que falavam do mesmo tema, para até não ser injusto com aquelas pessoas que mandaram as perguntas e não serão citadas aqui. Mas, em geral, a gente tentou selecionar os temas. E eu quero começar já de uma forma forte, porque a gente já sabe das suas propostas e sabe que você está pronto para responder qualquer tipo de pergunta. A primeira pergunta, que veio via Facebook, é de Abeildo Rodrigues Dias. Ele pergunta o seguinte, e essas são as palavras da própria pessoa que escreveu. Vou ler exatamente na íntegra como foram elaboradas as perguntas. Diz ele, Abeildo Rodrigues Dias: o cara já foi vereador e não fez nada. É agora que ele vai fazer alguma coisa? A mesma coisa é o político que critica os outros colegas, mas não faz porcaria nenhuma. Esta foi a pergunta de Abeildo Rodrigues Dias para Júnior Responde. Tá ok. Muito obrigado, Adeildo, pela sua participação, pela sua pergunta. Olha só, Gil e Adeildo, eu fui vereador de 2000 a 2012 e muitas pessoas ainda acham que eu estou na Câmara Municipal. E na verdade não. Depois que eu deixei de ser vereador, eu fui trabalhar em outras questões, como advogado, como assessor jurídico, como consultor jurídico, e as pessoas às vezes ainda acham que eu estou na Câmara Municipal. Graças a Deus eu tive um período muito bom na Câmara, pude fazer relevantes projetos, e eu gostaria até de citar pelo menos aqui 3. No meu primeiro mandato eu acabei com um voto secreto na Câmara. O voto era um voto secreto, e o meu primeiro projeto foi acabar com o voto secreto, dando mais transparência nas votações dos vereadores. No meu outro mandato, eu consegui com que o idoso tivesse acima de 60 anos, eu passe livre, andasse de graça nos circulares da cidade. E, por fim, no meu outro mandato, no terceiro mandato, eu consegui trazer o PROCON para Cosmópolis. O PROCON atendeu uma série de consumidores, atendeu a população como um todo. Foi um grande projeto que eu tive quando eu estive na Câmara Municipal. Aliás, uma série de projetos, ofícios, indicações, requerimentos que eu posso no futuro apresentar e colocar no meu site, em respeito a você, Adeildo, e em respeito a todos os cidadãos que nos acompanham. Ainda no gancho da pergunta desse amigo que nos mandou essa questão, ele fala sobre os políticos que criticam por demais os outros, mas não apresentam nenhuma solução, não apresentam nenhuma situação adversa àquela crítica que ele fez. Como é que você vê essa questão da crítica em cima de um problema sem solução? Aí a gente fala, o Júnior Responde. Tá certo. Olha, o que não pode no momento é a crítica pela crítica. Não adianta simplesmente você fazer uma live, fazer um vídeo ou fazer qualquer tipo de ação sem apresentar qualquer tipo de solução. Você pode ter certeza, você que me acompanha pelas redes sociais, que toda vez que eu fizer qualquer tipo de apontamento, qualquer tipo de crítica, eu vou apresentar também as minhas propostas, o projeto que eu tenho para Cosmópolis. Isso que eu acho que é muito relevante. Eu acho que é a dúvida desse internauta de muitos cidadãos. Sim, a verdade é que muitas pessoas fizeram perguntas chegando nesse mesmo tema e fica claro aqui, então, que o teu foco não é o problema, e sim a solução. Com certeza, Gil. O que as pessoas querem saber no momento não é apenas a crítica. Elas querem saber como vai melhorar a vida dela na saúde, como vai melhorar a questão do emprego, como vai melhorar a questão das oportunidades, do sonho que ela tem na vida, por exemplo, de ter uma casa própria. Ela não quer saber da crítica pela crítica, e sim de soluções. É para isso que eu me coloco à disposição de cada cidadão cosmopolense.